A gente vai começar a falar sobre como foi essa experiência de visita ao CERN, né? O que é o CERN? O CERN é o Consórcio Europeu de Pesquisa Nuclear, né? A sigla está em inglês. E aqui é uma imagem que mostra a estrutura do CERN, que ele fica na Suíça, tá? Precisamente em Genebra. Antes de ir nesse curso, eu acreditava que o CERN ficava na Suíça. Diga. E hoje eu digo que Genebra fica no CERN. É diferente, porque ele é muito maior do que a cidade de Genebra. Na verdade, ele passa por baixo da cidade de Genebra, entra pelo território suíço e pelo território francês. Então, hoje é um dos nossos maiores laboratórios de pesquisa em física nuclear no mundo. Tá? Bom, e como foi isso, né? Como participar? O toquezinho no link, por favor. Isso tudo começou com a possibilidade de participação pela Escola de Professores de Física de Língua Portuguesa no CERN, né? Que é organizado pela Sociedade Brasileira de Física, que a gente chama aqui no Brasil de Escola do CERN, e é uma iniciativa financiada pela CAPES. E todo ano são enviados professores. Esse programa começou em 2007 e ele mantém essas instalações disponíveis para que professores de física da educação básica sejam levados e experimentem e tenham um contato com esse estudo da física de partículas num dos lugares de maior referência do mundo. Tá? Pode voltar para o slide, por favor. Então, aí após a participação e inscrição, a gente teve a possibilidade de viajar com todos os custos cobertos aí pela CAPES, né, e a organização da SBF. E aí fica aquela coisa como aconteceu, né? Bom, eu gosto de sempre contar uma historinha que essa ida para o CERN, ela começou 10 anos antes. Né? Alguns anos antes, eu estava numa palestra e alguém perguntou, na verdade hoje 11 anos atrás, alguém perguntou assim, onde você quer estar daqui a 10 anos? E aí eu comentei com a pessoa do lado, a gente tinha que dizer para a pessoa do lado, olha, eu espero estar estudando física de partículas no CERN. Era aquela coisa de você viajar assim, o que eu vou fazer? Vou no CERN. Né? E, incrivelmente, eu tentei por várias vezes, né, a participação nessa escola, não deu certo. E quando foi no ano passado, fui contemplado para participar da escola e a gente teve o prazer de começar essa escola, que é uma viagem que começa não na Suíça, mas em Lisboa, porque a escola do CERN de língua portuguesa ela é organizada pelo LIP, que é o Laboratório de Física de Partículas de Lisboa. O Brasil, como não é país membro do CERN, ele não tem direito a essas escolas. Então, nós vamos participar dessas escolas como convidados pelo LIP, que viabiliza 30 vagas para professores brasileiros e 30 vagas para professores de língua portuguesa que são de Portugal ou de outros países. Né? Então, a gente passa primeiro, todos os anos, o programa se repete. Aqui é uma imagem do local onde a gente ficou hospedado, lá em Lisboa. E aí começa com um curso de nivelamento no LIP. Um curso de 3 dias. E as coisas vão começando a ser explicadas. Aqui é o coordenador do projeto, o professor Pedro, que é um entusiasta do estudo da física de partículas na educação básica. Ele acredita que no ensino médio o aluno deve ter contato com isso. Tá? E aqui eles vão apresentando para a gente um panorama geral sobre esse estudo de física de partículas. Vamos recapitulando algumas coisas da graduação, até porque existe a gente também nessa escola aprende que existe uma certa diferença entre a formação do professor de física no Brasil e a formação do professor de física em Portugal e em outros países. Alguns conteúdos não são contemplados na graduação deles, então acaba que esse curso de nivelamento é muito mais para os professores de Portugal e alguns professores brasileiros também, mas eles vão explicando os fundamentos para que a gente consiga acompanhar as palestras que acontecem lá no CERN
E aí eles começam a mostrar, a gente já vão preparando a gente para uma nova realidade que foge, né? Então as coisas, eu costumo dizer, vão ficando mais complicadas. Como, por exemplo, isso aqui é uma barra, né, de vidro, né? As pessoas olham assim, isso é um pedaço de vidro, o que tem de fantástico? Gente, isso é um vidro de chumbo. Alguém já ouviu falar de metal chumbo? Eu nunca vi chumbo transparente. Quando eu peguei essa peça, isso aqui é um sensor que foi desenvolvido em Portugal, que fica dentro dos aceleradores de partículas do CERN, e ele é feito integralmente de chumbo. Isso é uma reorganização molecular. Então, chumbo, que para a gente não é transparente, para eles é vidro transparente, e aí isso já vai chamando atenção. Tá? E, além disso, depois dessa viagem, a gente chega finalmente ao CERN. Tá? Eu gosto de mostrar essa foto, uma foto que eu tirei lá de dentro, que o pessoal conhece muito, o CERN do filme Anjos e Demônios, né? O lugar onde faz antimatéria. Bom, agora vocês estão vendo aonde se faz antimatéria no CERN. Esse é o laboratório de antimatéria que fica lá dentro do CERN. Tá? Nessas áreas aqui atrás é que ocorre a colisão e a formação de antimatéria. Tá? Todo esse lugar super organizado e fácil de entender, com poucos fios e quase nenhuma complicação, é onde se controla toda a estrutura de dados da parte apenas do acelerador que produz, da parte do acelerador que produz antimatéria. Tá? Bom, e aí nós tivemos a felicidade de participar dessa escola, foi de 21 a 29 de agosto de 2014. Está aqui toda a equipe que esteve presente. Né? Aqui são os coordenadores, o professor Nilson e Nelson, né? Parece dupla sertaneja, mas eles são gente boa, são físicos. E essa equipe que foi do Brasil, do Maranhão tinha eu representando e o professor Fábio Giovanni, que eu não vou encontrar aqui, tem muita gente. Mas ele está na foto. Bom, e aí o que acontece? O que a gente vai falar agora nesse aspecto da física de partículas? Bom, vamos falar de algumas coisas. Matéria escura, física de partículas, relatividade, antimatéria, átomos, energia, bósons, férmions, CERN, avanço na medicina e quarks. Só isso, tá? Bom, você deve estar se perguntando, em 1 hora dá para fazer isso? Bom, dá. Agora, quando eu vi isso tudo, eu fiquei assim. Porque a gente, na verdade, vai dar um passo e sair daquela nossa zona de compreensão do que a gente está acostumado. Vocês vão começar a se perguntar sobre as cadeiras que vocês estão sentando. Então, de onde começa isso? As coisas começam lá com as chamadas nuvens de Kelvin. No início do século XX, né, a gente teve Kelvin, Lord Kelvin, afirmava que não era nem interessante que os jovens fizessem física, porque ele achava que só existiam 2 grandes problemas a serem resolvidos na física. Um era a nossa incapacidade de detectar o éter, que isso deu origem à teoria da relatividade, e um fenômenozinho experimental de laboratório, o catástrofe do ultravioleta, que deu depois origem à teoria quântica. Ou seja, essas 2 pequenas nuvens, na verdade, serviram para produzir toda a tecnologia que a gente tem disponível hoje. Tá? Dos celulares, smartphone, tela de toque, até da forma que vocês, de repente, estão me ouvindo e a gente está conseguindo transmitir informação aqui. Bom, primeiro, recapitulando algumas coisas rápidas, lei éter e lei da relatividade. As leis de Newton são leis que são válidas para um dado referencial inercial, isso não é muito complicado. Eu tenho 2 observadores, as leis de Newton são válidas, ou seja, os 2 chegam ao mesmo resultado, desde que esses 2 observadores estejam parados ou em movimento uniforme, um em relação ao outro. Movimento, velocidade constante em linha reta. Tá? A segunda condição do eletromagnetismo, 2 observadores com velocidade relativa entre si, observam efeitos de origem elétrica ou magnética. Isso foi um problema, porque já entra em um certo conflito com a teoria do Newton, e Lorentz propõe, para tentar resolver esse conflito, porque um enxerga efeitos e o outro não enxerga, ele propõe que o éter seria o responsável por um encurtamento espacial e uma dilatação temporal. O que é isso? Newton está aqui, está no início do século XX, final do século XIX, início do século XX. Newton vem de 1600.
Aí tem esse menino chamado Lorentz, que vai propor, esse menino aqui, propõe uma solução para salvar o Newton, porque o eletromagnetismo que estava sendo descoberto, e isso vem das equações de Maxwell, que também é contemporâneo, ele chegou e disse, olha, as leis de Newton não funcionam no magnetismo. Tem alguma coisa errada. Então, claro, as pessoas de bom senso na época tentaram salvar o Newton. E aí surge um experimento de Michelson-Morley, que foi feito com alta precisão e não conseguiu achar o tal do éter que ia salvar o Newton. Então pensa na crise. Newton, que tinha garantido o funcionamento dos balões, dos trens, estava em xeque, tinha um magnetismo que permitia uma possibilidade de você transmitir coisas pelo ar e sem ninguém ver. Coisas que para a gente hoje são simples. Por exemplo, o microfone que eu estou usando está transmitindo os dados usando ondas eletromagnéticas para um sensor. E isso aqui, no início do século XX, era absurdo, era impossível. Tá? Então, nisso, todo mundo vai contra o magnetismo, só que aí o Einstein vai a favor do magnetismo e propõe a teoria da relatividade. Einstein propõe a relatividade especial em 1905. Né? Por esse princípio, ele estabelece que a velocidade da luz é sempre constante, as leis da física são as mesmas, independente do referencial. Tá? Esse princípio da relatividade restrita, ele propõe a invariância da velocidade da luz, seria coisa do tipo, eu correndo, tá? Eu tenho uma velocidade. Se, pela nossa concepção do Newton, se eu corro e ligo uma lanterna, a velocidade que alguém ia ver a lanterna seria a minha velocidade, mais a velocidade da luz. Isso gera um problema, porque a coisa mais rápida que a gente conhece é a luz. Então, como é que algo poderia se mover mais rápido que a luz? Então, o Einstein pensou num problema bem simples. Se ele tivesse uma bicicleta com um espelho, e se olhando nesse espelho, e ele pedalasse tão rápido até chegar na velocidade da luz, o que ia acontecer quando ele olhasse no espelho? Se a bicicleta estaria na velocidade da luz. Então, partindo desse problema, ele propôs que a luz não é afetada por esse movimento, não interessa se quem carrega está se movendo ou não, a velocidade dela é constante para todo mundo. E isso gera um problema, porque velocidade a gente tem distância e tempo. Se eu quero que esse valor dê sempre o mesmo, eu tenho que equilibrar essas duas coisas, a distância e o tempo. E aí surgiram as consequências da teoria da relatividade, que resultou na famosa equação conhecida por todos, mas entendida por poucos. E igual a mc quadrado. O que significa isso? Que existe uma equivalência entre a massa e a energia para um corpo em repouso. Aqui já começamos a pensar em algo um pouco mais elaborado. Você está hoje vendo sua massa. O que essa massa é? Energia acumulada. Se você começar a se mover muito rápido, isso vai ser energia pura. Tá? É a luz, é a energia pura. E ela não sofre interferência do movimento. Bom, o segundo ponto disso aí surge a mecânica quântica. O que é a mecânica quântica? É uma tentativa da gente explicar o comportamento da matéria. Quando surge a teoria do Einstein, começam a surgir também estudos paralelos lá do probleminha da catástrofe ultravioleta para entender como é que essa matéria funciona. E aí, esses três caras aqui, com caras de malucos, eles propuseram as bases da mecânica quântica. O que é mecânica quântica? O pessoal às vezes fala física quântica, poder quântico, a gente vê isso nos filmes de ficção científica. Nada mais é do que a explicação de como a natureza funciona em uma escala muito, muito, muito pequena, que não é o mesmo jeito que a gente enxerga as coisas aqui no mundo muito, muito grande. Tá? Nesse universo, a física do Einstein não funciona, a física do Newton não funciona, e aí, partindo de alguns princípios, se propõe que, pelos princípios básicos da mecânica quântica, nós temos que toda matéria tem característica tanto de corpúsculo quanto de onda, comportando-se de um modo ou de outro, dependendo do experimento. Isso é o princípio de Louis de Broglie. Nós temos que essa matéria, no mundo do microscópio, ela tem um comportamento probabilístico, segurado aqui pela teoria de Erwin Schrödinger, a equação de Schrödinger. E
Como ela pode ter dois comportamentos, eu não tenho uma certeza. Surge o princípio da incerteza de Heisenberg. Tá? Então, essas três ideias aqui, combinadas, geraram novos paradigmas para a física. Elas são ideias que são teóricas, mas com comprovações experimentais. Ou seja, as partículas agora a gente pegava para fazer experiência e colocava mais energia. E o que a natureza estava mostrando? Espera aí, eu não vou me comportar igual às experiências de deixar uma bolinha cair de cima de uma mesa. Deixar uma bolinha cair de cima de uma mesa, vai ter ação da gravidade, a gente vai medir o tempo, a gente vê a bolinha caindo. Quando você chega no mundo microscópico das partículas elementares, se você aumenta muito a velocidade dessa partícula, ela era uma partícula, era uma bolinha, ela vira uma onda. E não tem mais a bolinha. Onde estava a bolinha? Virou energia. E isso começa a gerar alguns conflitos de pensamento. E aí surge a necessidade da gente rever um pouquinho como é que se chegou até isso. Aqui, rapidamente, uma linha histórica. A gente saindo aqui do pensamento de Galileu, Galileu acreditava nas partículas, e a gente tem uma estrutura aqui que não existia o conceito de átomo divisível. Tá? Newton vem propor a interação entre as partículas, mas ele também acreditava que as partículas eram indivisíveis. Só que ele já tinha alguma ideia disso. Alguns pesquisadores de história da física alegam que Newton já havia pensado algo na ideia da mecânica quântica, porque ele deixou algumas indagações num de seus livros no final, que ele não respondeu, mas são perguntas que hoje podem ser respondidas pela mecânica quântica. E aí, quando começa o estudo da teoria da luz por Young, não começar, mas a gente tem um grande avanço com ele, com o comportamento do estudo da interferência de ondas, começa a se enxergar a luz e a matéria. E aí surge, depois desses estudos de Young, muito tempo depois, a gente tem os trabalhos de Maxwell sobre o eletromagnetismo e a propagação da luz. Aqui é o nosso divisor de águas. Quando o Maxwell faz essa proposição do comportamento eletromagnético da luz, ele entra em conflito com a mecânica clássica. Se tem dúvida, nós temos que tirar essa dúvida. Surge, então, o tratamento de Michelson Morley, esses dois pesquisadores, que fazem um experimento e prova que não existe teoria do éter, que era sustentada aqui na física clássica, e outros dois pesquisadores, o Rayleigh e Jeans, fazem um estudo sobre o problema do corpo negro, que prova o fenômeno da catástrofe ultravioleta, ou seja, os modelos clássicos não conseguiam explicar a luz, nem os problemas que a gente tinha agora. Que problemas eram esses? Bem simples. Se vocês olharem aqui as datas, a gente está começando o processo de revolução industrial. E vamos pensar uma coisa simples. Eu quero fazer peças de metal. E metal a gente faz aquecendo e derretendo. Tá? Eu quero modelar, a gente aquece, derrete, modela. Como é que eu sei que o metal está na temperatura certa? Aí alguém pode chegar e dizer assim, bota um termômetro lá. Bom, mas o termômetro vai derreter. Como é que a gente mede metal derretido para saber a temperatura? Aí surge esse estudo da teoria ondulatória da luz. Se descobriu o seguinte, os metais, quando aquecidos, eles emitem cores. E dependendo da cor, a gente sabe a temperatura. Só que esse comportamento fazia uma previsão de que, quando muito aquecidos, os metais deveriam estar numa frequência de luz muito alta, violeta. E aí surge a catástrofe ultravioleta. Todo mundo tinha que ficar violeta quando ficava muito quente. Só que quando se fez a experiência, alguns metais não ficavam violeta. Ficavam verde, azul. E isso gerou uma necessidade de uma nova teoria que vai ser construída. Tá? E aí, nessa busca toda, alguns pesquisadores se destacaram e desenvolveram a mecânica quântica. Eu gosto de mostrar essa foto porque ela é uma foto de um século diferente mesmo. Todos que estão com essa medalha foram prêmios Nobel. A gente nunca teve tanto gênio nascendo no mesmo momento. Eu acho que foi um vacilo de Deus. Ele deixou esse pessoal vir numa época só. Mas se você pegar, você tem o Schrödinger, o Pauling, Heisenberg, Niels Bohr, Einstein, Dirac, Lorentz, Marie Curie, Planck, todos eles chegaram a um consenso.
que a matéria no mundo microscópico ela tem um comportamento diferente, e esse comportamento é probabilístico. Probabilístico, isso, igual jogar dados. Qual certeza a gente tem quando joga dados? Nenhuma. E foi essa frase que mobilizou muitos esses pesquisadores, em especial um discurso entre Einstein e Niels Bohr. Eles fizeram, nessa reunião aqui, todos eles estavam juntos, não era só para tirar uma foto, estavam com uma conferência de Solvat. E nessa conferência tem um diálogo muito forte entre o Einstein e Bohr, onde o Einstein, apesar de ser o pai da mecânica quântica, descobrindo o efeito fotoelétrico que a gente usa hoje aqui nos controles e sensores de movimentos, tem um controle remoto, você aperta, ele emite uma luz, essa luz bate na sua TV e mexe uma partícula que vai fazer mudar o canal. Ele criou isso e depois ele voltou atrás. Ele não acreditava. Então ele e Niels Bohr entram em debate e chega um momento em que Einstein, já perdendo os argumentos, ele diz para Niels Bohr assim: Deus não joga dados. E Niels Bohr responde para ele: para de dizer o que Deus tem que fazer. Né? Então, essa é uma mobilização muito interessante que vai gerar para a gente um novo ramo da física, que é a física de partículas, que é um ramo da física que estuda os constituintes elementares da matéria, da irradiação e a interação entre eles. Como assim? Luz e matéria, isso. A camisa que vocês estão vendo, que eu estou vestindo, ela está recebendo luz e a cor que ela tem é o resultado da interação da luz com essa matéria. Então, não quer dizer que ela tem essa cor, ela está respondendo a esta cor. Tanto que se eu mudar a iluminação do ambiente, ela muda de cor. Se eu iluminar esse ambiente todo com luz azul, ela vai ficar preta. Tá? Isso é um fenômeno que a gente sabe. Agora, a explicação efetiva só vem com a física de partículas. Então, a nossa própria existência, a nossa própria visão, matéria que a gente está interagindo, é o resultado da interação entre luz e essa matéria que geram o que a gente vê. Bom, e aí? A física de partículas estudada pela mecânica quântica, que é uma parte dessa física moderna, a gente chama de física moderna, a física que vem de 1900 para cá, busca o fundamental, o nível mais básico da matéria e da natureza. Todo o nosso universo visível se fundamenta nesse nível invisível de partículas elementares. Nós somos feitos de um monte de pedacinhos pequenos e cada vez menores, até chegar a um ponto que a gente só encontra espaço vazio. Então nós somos, na verdade, um grande conjunto de coisas vazias que dão certo, que é o átomo. Tá? A gente vai avançar nisso aqui. E aí começa o estudo, aí a primeira medalhinha que apareceu naquela foto, estudo do elétron. Tá? Os raios catódicos são constituídos de partículas carregadas, rendeu o prêmio Nobel a Thomson. Agora, o que são raios catódicos? Bom, o pessoal mais jovem talvez nunca tenha tido contato com raios catódicos. Eu, como sou menos jovem, e alguns aqui também, já tiveram contato com raios catódicos em casa. Tá? Hoje a gente não usa tanto. Mas é aquele velho tubo de imagem daquela TV grandona. Aquilo era um tubo de raios catódicos. A sua TV por dentro funcionava assim. Lá atrás você tinha um canhão que disparava elétrons, aí eles eram desviados por efeito magnético, batiam na tela, isso aqui é a tela da TV, e produziam uma emissão de luz. Dependendo do ângulo que batia e da tinta que você pintava a tela, isso produzia cores. Então, aquela imagem da TV era o conjunto de várias partículas muito pequenas batendo num ângulo muito certo para produzir uma imagem desenhada, e isso era muito rápido, devido a que a gente está falando de processos próximos à velocidade da luz. Tá? Essa foi a primeira descoberta de partícula elementar. Aí a gente segue, e a nossa estrutura hoje, nós sabemos que somos feitos de átomos. Aí a gente vai estar começando a chegar um pouquinho no trabalho do CERN. Essa estrutura aqui é uma exposição permanente que tem no CERN, que faz uma escala em tamanho real do átomo. Tá? A gente tem uma comparação aqui, que se o átomo fosse do tamanho desse prédio, gente, esse prédio ele tem uma altura de mais ou menos 25 metros, o núcleo
dele fica lá dentro, é um alfinetinho. Então, o núcleo seria do tamanho de um alfinete e o prédio todo teria 25 metros. Isso é o átomo. E aonde é que tem alguma coisa? Bom, no núcleo está a maior parte da massa. Em volta desse núcleo tem um monte de espaço vazio e elétrons andando soltos, girando aqui em órbitas definidas devido à energia que cada elétron tem. E o que a gente vai ver agora? Que dentro desse núcleo, que é a parte menor do átomo que nos constitui, né? Você já talvez tenha ouvido falar de células. A célula é muito pequena. Aí você quebra a célula, você chega em organela. Você quebra a organela, você vai chegar em substâncias constituintes da célula. Você pega essa substância constituinte, você quebra, você vai ter moléculas. Você quebra essa molécula, você vai ter os átomos. Você quebra o átomo, lá dentro você tem um núcleo. Você quebra o núcleo, dentro do núcleo você tem quarks. Quarks são partes que compõem esse núcleo, que o conjunto desse quark gera os prótons e nêutrons. Talvez quem tenha assistido aqui Caça-Fantasmas tenha ouvido falar do canhão de prótons. Ou em algum filme de ficção científica aparece o canhão de prótons. Prótons são partículas que são formadas por 3 quarks. Tá? Bom, e como é que a gente chega nisso? Esse modelo do átomo os cientistas criaram um modelo padrão simplificado. Vocês vão ver que ele é bem simples. Viram? Isso tudo é uma equação muito simples de resolver, que mostra o modelo padrão. Fazendo alguns ajustes, a gente consegue que isso fique dentro de uma caneca. Tá? Isso aqui é uma equação, uma lagrangiana, que se chama, que ela descreve o modelo atômico das partículas fundamentais. Tá? Então, o átomo que nos constitui é feito de uma coisa bem complicadinha. Tá? E aí, esse átomo, desse modelo padrão, ele é composto por forças, interações que formam esse átomo. Tá? Então, basicamente, o nosso átomo, vendo ele de um ponto de vista maior, ele é feito de partículas positivas, os prótons, partículas neutras, os nêutrons, e os elétrons que ficam loucamente girando em volta do átomo. Agora, como é que o próton e o nêutron ficam juntos? A resposta mais agradável é porque Deus quis. Mas Deus quis e ele fez um negócio bacana. Ele criou forças que grudam esses elementos. Então, aqui nós temos o tipo de interação e a propriedade que ela acontece. Lá dentro do núcleo, nós temos a força eletroforte, força eletromagnética e a força eletrofraca. A força eletromagnética seria exemplo de forças simples que a gente conhece do ímã, da corrente elétrica. Se você liga um fio elétrico, em volta dele, você passar uma bússola, ela fica doida. Ou você pegar uma bússola e colocar perto da TV ligada, ela fica desorientada. Essa é a força eletromagnética que tem nos átomos. Porque tem os elétrons girando e geram essa força. Agora, colando lá prótons, nêutrons, quarks e todo mundo que está lá dentro, nós temos a força forte e a força fraca. Essas duas interações aqui, elas são as forças que são liberadas quando a gente quebra o átomo no seu menor tamanho, quebra o núcleo. Ou seja, quando a gente faz uma bomba atômica. Tá? Então, se você pegar uma bomba atômica, houve uma liberação da energia que estava armazenada na forma dessas forças. E aí, o modelo padrão produziu para a gente que a matéria, resolvendo aquelas equações, ela é constituída de quarks e leptons. Nós temos as partículas mediadoras e nós temos a antimatéria, constituída de antiquark e antilepton. Antimatéria o que é antimatéria? Antimatéria parece uma coisa muito fantástica lá do filme Anjos e Demônios e tal, mas ela é o seguinte: anti é contrário. Então a nossa matéria, nós somos feitos de átomos que no centro dele é positivo e em volta dele ficam girando partículas negativas, tá? Que são os elétrons que fazem a imagem da TV. A antimatéria é ao contrário. No centro é negativo e em volta ficam girando partículas positivas. É só isso.
Ah, e por que se fala tanto disso? Porque, olha só, se eu colar antimatéria com matéria, 1 mais 1 menos 1 dá 0. Né? Não tem nada, não é nada, vira luz. Então, toda vez que a gente encontra antimatéria com matéria, vira luz. Então, por isso que não dá para a gente trazer aqui uma amostra de antimatéria. Ah, pega aqui na antimatéria. Tocou na antimatéria, desintegra. Então, não tem como a gente aí... Desculpe, mas o filme não é verdade. Lá no CERN não tem as garrafinhas de antimatéria para a gente levar para casa. Eles não fazem assim. Na verdade, a vez que eles fizeram antimatéria e perderam um pouco o controle, essa antimatéria gerou um buraco no CERN de mais de 2 metros de diâmetro. Tá? Porque ela tocou na parede do acelerador e tudo aquilo ali foi desintegrado. E a estimativa é que foi produzida 0,0007 miligramas de antimatéria. Não chegou nem a 1 grama de antimatéria. 1 grama de antimatéria teria produzido um estrago muito grande. E essas partículas mediadoras? Essas partículas mediadoras, ou partículas de troca, elas são as partículas que colam os pedaços do núcleo do átomo. E como é que isso vai funcionar? De uma forma, vou fazer uma analogia aqui. O próton e o nêutron, eles não têm por que ficarem juntos. Tá? Então, vou fazer uma analogia. Pense um prédio de 20 andares, que você tem 2 pessoas lá em cima de patins. E cada uma está de um lado do prédio e tem preso na sua cintura uma corda e lá na ponta está pendurado um bloco de concreto. O que vai acontecer? As pessoas serão puxadas para trás e vão cair do prédio. Mas, hipoteticamente, nós temos uma melancia. E se a pessoa segurar essa melancia, ela não cai. Mas eu só tenho uma melancia. Ou seja, um vai cair e o outro não vai cair. Caso eu fique com a melancia, eu vou ser acusado de assassinato porque eu deixei o outro cara cair. O que eu faço? Eu jogo a melancia para ele. Ele não quer ser culpado, ele joga de volta. E nós ficamos jogando tão rápido essa melancia de um lado para o outro, que ela consegue estar nos 2 lugares ao mesmo tempo. Então ninguém cai. A gente fica balançando, mas ninguém cai. Isso são as partículas mediadoras. Elas evitam que essas partículas se separem e o átomo explode e tudo vire bomba atômica. Tá? Então, quando a gente faz uma reação termonuclear, a gente dá um peteleco e tira essas partículas, e aí tudo isso aqui se separa e vira aquele estrago enorme que são as bombas atômicas ou a produção de energia nuclear controlada. Tá? Bom, esse é o nosso modelo padrão. Então, como é que a gente faz matéria? Qual foi a receita que Deus usou para fazer átomos? Ele, para fazer prótons, ele juntou 2 quarks, chamados de up, e 1 quark down. Isso aqui cria o próton. O antipróton, eu pego 2 anti-up com 1 anti-down. O nêutron, a gente constrói ele fazendo o quê? Eu pego 2 up, 2 quarks down e 1 up. E as outras partículas, os mesons, que são aquelas partículas mediadoras, a gente, ao invés de usar 3 quarks, a gente usa só 2. E aí a gente tem toda uma família de partículas. Tá? Cada partícula dessa tem uma família, pai, filho, Espírito Santo, todo mundo junto. Cada um vai tendo ali sua composição e vai criando essa infinidade de partículas que a gente vai descobrindo conforme o aumento da energia. Então, para que a gente usa essa antimatéria, então, se não pode tocar, não pode mexer e tal? Bom, a gente usa antimatéria. A antimatéria hoje ela é utilizada na medicina. Os exames mais modernos, se você vai fazer uma tomografia computadorizada, você vai usar um CTS. Tá? Um CTS ele é um produtor de antielétrons, tá? E a sua imagem fica muito boa, porque antielétrons produzem muita energia quando interagem com matéria, quando interagem com você. Então, basicamente, toca e isso emite uma luz e há uma possibilidade de produção de imagem de alta resolução. Tá? A antimatéria, aqui em São Luís a gente já tem o PET scan, Positron Emission Tomography. Então você consegue aqui tirar isso, imagens do corpo inteiro, hoje, com o exame de positron, que é o positron, é o antielétron. Tá? Eu tenho o próton e o elétron. O antielétron é chamado de positron. Tá? E a antimatéria, criada no LHC, ela já durou cerca de 16 centésimos de segundo antes de se aniquilar com matéria e fazer aquele buraco que eu falei. Então, aquela cena do filme Anjos e Demônios, esquece, não teve. Tá?
Mas eles ainda tentam conseguir antimatéria mais estável. Isso é muito difícil, tá? Bom, e o bóson de Higgs? Tá. Quando eu fui visitar o CERN, a grande história, e eu acho que vocês já viram na mídia, é o CERN vai explodir o mundo, vai acabar o universo, se ligar ao acelerador de partícula, vai criar um buraco negro. Fiquem tranquilos, é isso mesmo. Ele cria buracos negros, ele cria antimatéria, só que em quantidade muito, muito pequena, que não vai gerar perigo para ninguém. E o CERN, ele estava tentando buscar o chamado bóson de Higgs, ou conhecido como partícula de Deus. Tá? Vamos entender o que é isso. O bóson de Higgs é uma partícula prevista pelo modelo padrão. Acredita-se que essa partícula é responsável por fornecer massa a outras partículas que conhecemos. Só explicando um pouquinho. Quando o universo começou no Big Bang, tudo era luz. Não existia átomo. Então, nos 3 primeiros minutos, houve a formação dos átomos de hidrogênio, que depois criaram todos os outros átomos, e todos os átomos que não constituem vieram de estrelas que já explodiram e foram constituindo esses elementos que nos compõem, carbono, oxigênio. Então, hoje você pode dizer na rua, eu sou um pedaço de estrela. Tranquilo, todo mundo é pedaço de estrela. Agora, por que a luz do início virou matéria? Por que ela não continuou luz? Né? Podia ter feito apenas luz, não teria matéria. Isso foi criada uma previsão teórica que essa luz atravessou uma condição chamada campo de Higgs. Uma condição matemática, onde luz, quando atravessa esse campo, ela, daquela relação do Einstein, é igual a mc², ela, ao invés de virar energia, ela vira massa. E como se tivesse uma etiqueta de fabricação do campo de Higgs, vem nessa matéria o bóson de Higgs, que é uma partícula muito pequena, que seria uma prova de que essa matéria foi produzida a partir do campo de Higgs. Veio da luz e começou o universo, e isso criou a partícula. Bom, e esse bóson de Higgs era a grande busca, por isso todo o trabalho que estava sendo feito no CERN. Tá? O que ela tem a ver com Deus? Bom, gente, nada. Esse termo partícula de Deus é uma tradução errada do livro The God Particle, do físico Leon Landman. O termo inicialmente usado pelo próprio físico era partícula Goldman, tá? Só que isso não emplacou e acabou virando o nome mais chamativo, partícula de Deus, pegou na mídia, foi um nome midiático. Os físicos não usam, a gente chama só de bóson de Higgs. Tá? Não tem nada a ver, não seria uma prova de que Deus existe. Nada disso, o Vaticano não tem nenhum problema. Tá? E qual a relação dele com o Big Bang? A pesquisa para encontrar o bóson de Higgs está acontecendo no LHC, que é o CERN, né? É o grande colisor de hadrons. E a pesquisa é sobre plasma, quarks e gluons. E nessa pesquisa, o bóson de Higgs são criados em condições semelhantes ao do início do universo. Então a gente precisa acelerar muito a partícula, acaba que a energia sobe muito e vira em escala semelhante à origem do universo. Então não significa que lá eles vão fazer e vão reproduzir o Big Bang e vai acabar com a Terra. Eles vão reproduzir micro Big Bangs. Tá? Micro começos de universo que duram centenas, milésimos de segundo e se desfazem. Tá? E qual a importância? Bom, medir o bóson de Higgs não revoluciona a física, pois é uma coisa prevista. A gente só quer confirmar uma coisa que está naquela equação enorme. Tá? Contudo, vai ser importante para confirmar a hipótese sobre a origem da massa e o que a gente conhece no grande passo para a compreensão da natureza. Só que o que tem de interessante de estudar o bóson de Higgs? É o que a gente tem que desenvolver para achar o bóson de Higgs. Não é só a partícula, é todo o processo de engenharia, de conhecimento físico que tem que ser desenvolvido para descobrir algo tão pequeno. Tá? Se a gente pegar essa sala aqui, a gente fosse estimar o tamanho do bóson de Higgs na sala, em relação a essa sala, ele seria menor que um grão de areia aqui dentro dessa sala. Então é como se a gente tentasse achar um grão de areia dentro dessa sala e não teria como. Tá? Aí é a dificuldade, tem que desenvolver toda uma tecnologia. Tá? Dá para aplicar na tecnologia? Bom,
Quando o pósitron foi descoberto, a gente não sabia o que ia acontecer. De novo, e o bóson de Higgs vai dar para usar? Não sabemos. Possivelmente, sim. Tá? E como acha o bóson de Higgs? Bom, gente, é simples. É só você ter um LHC em casa. Um CERN, você vai pegar e colocar ele para acelerar as partículas. Muito simples. Tá? Agora, como é que isso acontece? É um pouquinho complicado. Então, vamos pensar em entender o que é o LHC e o CERN. Tá? Primeiro, ele é o Conselho Europeu de Pesquisa Nuclear, como eu havia falado no início, e ele fica lá na fronteira entre a Suíça e a França. Tá? Os países membros são 21 e ele tem, para isso, um orçamento anual de 100 milhões de francos suíços. Seria mais ou menos 900 milhões de euros. Tá? Aqui uma distribuição do CERN, esses em vermelho são outros países que participam, o Brasil está aqui como outros países, não é país membro, mas tem pesquisa sendo desenvolvida lá. E o que ele vai ser? Bom, quando a gente olha o CERN pela mídia, é essa visão que o pessoal tem. É o grande colisor de hadrons, na verdade, um monte de cientistas loucos juntos. Quando o físico teórico olha para o CERN, ele é um lugar para fazer equações. O físico experimental olha um lugar para ele disparar coisinhas legais. Para o engenheiro, ele é um lugar para desenvolver novas tecnologias eletrônicas. Para o engenheiro mecânico, é um lugar difícil dele trabalhar. Para o operador do CERN, gente, ele é um lugar onde ele consegue uma evolução. Ele ganha braços, porque realmente lá é muito complicado. Vocês terem uma ideia, o CERN hoje, ele está em operação agora, então ele está no máximo de funcionários. 37 mil pessoas. 37 mil pessoas trabalham no CERN com energia suficiente para provocar grandes estragos e nunca teve um acidente lá. Tá? A única vítima fatal que teve no CERN, de alguém morreu lá, foi atropelado na rua. Ninguém nunca teve incidente lá com isso. Mas o sucesso dele vem de todo um cuidado. Então aí a equipe de radioproteção é muito forte. E pelas agências financeiras, gente, é visto como lugar onde entra dinheiro e não sai nada. Tá? E o pessoal fica se divertindo lá. Ou seja, eles acham que lá é um lugar para físico brincar. Mas, no final das contas, o CERN produz muita coisa. E para vocês, o CERN é isso. Um lugar muito confuso. Mas só explicando como é que vai operar esse dispositivo, o CERN ele é uma estrutura onde a gente bota um átomo para rodar. Um átomo de hidrogênio roda num sentido e um átomo maior roda no sentido contrário. Quando eles se encontram, eles explodem, tá? Também o Anjos e Demônios, não podia esquecer, né? E aí aqui o que acontece no CERN? Nós temos 4 pontos de colisão. O detector ALICE, o detector Atlas, o LHCb e o CMS. Aqui nós temos o pequeno círculo e aqui o supercírculo. Esse aqui tem 27 km de comprimento. Desculpa. Então, o que acontece? Um átomo de hidrogênio é liberado nesse raio maior, que fica na unidade chamada CERN-Merin. É disparado um hidrogênio nesse sentido e ele vai sendo acelerado e ganhando energia. Nesse acelerador menor, um átomo maior de chumbo é lançado a partir do acelerador de Previzin e ele gira no sentido contrário. Quando eles chegam em velocidades próximas à da luz, esses feixes começam a girar dentro do grande colisor de hadrons e vão sendo aproximados por efeito magnético, até o momento que os dois feixes ficam alinhados e colidem. Quando eles colidem, essas colisões acontecem especialmente em 4 pontos, onde estão os detectores. Tá? Aqui é a estrutura, para vocês terem uma ideia. O túnel ele tem 28 metros de comprimento, de diâmetro, tá? São 27 quilômetros de circunferência. Tá? Isso aqui é a etapa da construção, certo? E isso fica a 100 metros debaixo do solo, para garantir as condições de segurança.
Nós temos lá dentro 9.000 supercondutores. Supercondutor é uma matéria onde ela chega a baixíssimas temperaturas, ela apresenta propriedades elétricas diferentes. Se você liga qualquer coisa na eletricidade, ela esquenta. O supercondutor ele não tem resistência elétrica, então ele não esquenta. Tá? Só que para isso, você tem que fazer 27 km de hélio líquido, a uma temperatura super agradável de 2 kelvins ou menos 271 graus Celsius. É uma temperatura muito baixa, tanto que quando o acelerador está funcionando, ninguém entra nos túneis. A corrente elétrica utilizada para gerar o campo eletromagnético é de 13.000 amperes. Só para vocês terem uma ideia, uma tomada, que a gente já leva um choque, tem problemas, ela tem 0,5 miliamperes. Isso aí que seriam 13 milhões de vezes maior do que uma tomada. Tá? A corrente elétrica que circula nesses tubos. Temos 1.232 dipolos e 392 quadripolos, que são combinações magnéticas que estão nesses tubos aqui. Tá? Isso aqui é o tubo. Por dentro desse tubo, existem dois canais, onde um está andando o átomo de hélio e no outro está andando o átomo de chumbo. Tá? E aqui são os detectores. Isso aqui é o sensor Atlas. A colisão acontece aqui no centro. Toda essa estrutura aqui em volta é composta por aquelas placas de chumbo que eu mostrei no início e são, na verdade, câmeras fotográficas. Eles realizam 10 milhões de colisões por segundo e cada colisão gera 1 trilhão de dados, que tem que ser processados em 10 elevado a menos 6 segundos. Então a gente está falando aí num processamento computacional incrível. Tá? E isso tudo aqui, a colisão acontece num ponto bem pequenininho aqui. Só para vocês terem uma ideia, a comparação do tamanho do sensor Atlas, aqui embaixo são pessoas, tá? São os engenheiros, e aqui você vê o tamanho da estrutura. O Atlas ele tem 20 metros de diâmetro, tá? É um dos sensores. Ele tem o peso equivalente a 4 Jumbo 747, que é um dos maiores aviões que tem. Transporta 300, 400 passageiros. Tá? Aqui o LHCb, ele está numa estrutura dividida. O LHCb ele mede partículas que são lançadas para trás depois de uma colisão. Então aqui o sensor está distribuído em 2 eixos. Esse é um dos maiores espaços lá dentro. Aqui nós temos uma estrutura aqui do chão até essa parte de cima, chega a 38 metros. Tá? É um vão de 100 metros de comprimento e 38 de altura. Tá? É um outro sensor que mede partículas um pouco mais pesadas do que o bóson de Higgs. Aqui o sensor ALICE. Tá? O sensor ALICE ele mede neutrinos. Tá? Neutrinos que podem vir até do Sol. Então aqui é um sensor que ele tem um grande campo magnético. Tá? Esse sensor ele tem 15 metros de altura. Tá? A estrutura dele magnética é de mais de 400 toneladas de ímãs. Tá? E o CMS. Tá? O famoso CMS. Gente, aqui é onde foi descoberto o bóson de Higgs. Tá? Essas duas estruturas elas se juntam. Tá? Ele também é gigantesco. O comprimento total do CMS é de 60 metros de comprimento e a altura dele chega a 26 metros de altura. É um dos maiores sensores que eles têm e é nessa pontinha aqui bem pequena, com pouco mais de 1 centímetro de diâmetro, aonde os dois átomos colidem e liberam a energia suficiente do bóson de Higgs. Todo o resto da estrutura aqui é para tirar fotos da colisão. Tá? Bom, essas são as 4 estruturas que tem no sistema do CERN, e foi isso que a gente acabou visitando, entendendo como funcionavam as medidas, as possibilidades de uso dessa tecnologia. Então, quando você olha um sensor desse tamanho, provavelmente aqui está sendo desenvolvido o próximo sensor que vai ser usado para fazer o seu próximo exame no hospital. Com certeza. Tá? Tanto é que, isso aqui é a imagem, tá, da descoberta do bóson de Higgs. Isso aqui é uma foto que é retirada daqueles sensores. Então aqui tem um feixe vermelho de hélio, no sentido contrário o feixe de chumbo, e
linhas todas são partículas que saíram da colisão. É como se você tirasse uma foto de uma bomba nuclear quando ela acontece, tá? Uma explosão nuclear. Bom, e o que eles descobriram? Gente, depois desse trabalho todo, eles descobriram que só 5% do universo é feito de átomo. Todo o resto do universo, 95%, é feito de matéria escura e energia escura. 70% energia escura e 25% matéria escura. Mas por que se chama escura? Escura porque é escuro ao nosso conhecimento. A gente não sabe o que é. A gente não sabe o que é, mas já sabe que são duas coisas estranhas diferentes. Tá? É conversa de físico doido mesmo. Aqui a gente tem a matéria, a energia escura, seria responsável por juntar as galáxias, e a matéria escura seria o que preenche o espaço entre as galáxias, por isso essas fotos. Tanto que o CERN, hoje, ele opera em terra e no espaço. Existe uma parte do CERN que está em órbita, um sensor que está orbitando para tentar localizar antimatéria. Porque se nós temos antimatéria, poderíamos ter antiestrelas. Então, alguma galáxia dessas bem pequenininhas aqui, longínquas, pode ser feita de antimatéria. Tá? Não é aquela coisa de filme de ficção, de ter um anti-você, não é isso. Provavelmente não vai ter constituição de vida, mas a antimatéria deve estar presente e está se procurando. E agora, quais são as outras nuvens? Né? O professor Pedro apresentou para a gente. Por que existe mais matéria que antimatéria? Não sabemos. Por que 3 famílias de partículas, aquelas 3 colunas? Também não conseguimos explicar. Qual o problema da hierarquia? Por que elas se organizam naqueles degraus que eu mostrei? Qual foi o parâmetro que a natureza usou para isso? Por que a massa das partículas elementares são o que são? Ou seja, quem foi que distribuiu um para o próton, um para o nêutron? Como é que essa divisão aconteceu? A gente não consegue explicar pelo modelo padrão. Por que os neutrinos são mais leves que os leptons carregados e os quarks? Neutrinos são partículas que nesse momento estão atravessando a gente. São partículas de alta energia que saem do Sol, das estrelas e conseguem atravessar a Terra sem desviar 1 centímetro. E eles conseguiram detectar esses neutrinos. Agora, por que essas partículas que estão lá no núcleo são tão energéticas? Será que 3 ou as 4 forças vão se unificar em alguma escala? As 3 ou 4 forças, porque aquelas 3 forças que eu falei, a fraca, a eletromagnética e a forte, e a força da gravidade. Que ainda tem esse detalhe, o mundo dos átomos, quando a gente junta um monte de átomos e vira um planeta, as regras mudam. Então cria gravidade. E por que as partículas elementares, se elas realmente são elementares? Isso aqui é uma crença do Einstein, que ele achava que existiam partículas ocultas, variáveis ocultas, que iriam dizer que a mecânica quântica estava toda errada e que teria uma outra teoria física por trás. Bom, essa é a motivação que a gente tem agora para seguir no estudo da física de partículas. Tá? E o que a humanidade ganhou com isso tudo? Gente, isso aqui não está disponível no Brasil, infelizmente. É uma terapia com feixe de carbono que permite poupar tecidos normais. Só para vocês terem uma ideia. Aqui eu tenho carbono com 2 campos opostos, é uma técnica desenvolvida lá no CERN para fazer imagem. E aqui são fótons com 9 campos, que é a técnica normal utilizada para tratamento do câncer. Tá? Por mais eficiente que seja o tratamento de radioterapia que você utilize hoje, ele vai acabar atingindo todos esses tecidos. Isso aqui é uma imagem de um tratamento de câncer com radiação. Agora, comparem o tamanho da área atingida usando a tecnologia lá do CERN. Ela é muito menor. Tá? Então, essa área atingida na tecnologia clássica acaba atingindo outros tecidos que não estão doentes, enquanto que, usando a tecnologia desenvolvida no CERN, essa área é reduzida de forma drástica. Então, as pessoas que passariam pelo tratamento do câncer sofreriam menos efeitos colaterais. Tá? Já está disponível na Europa apenas para países membros. Tá? O Brasil não é país membro. Tá? E aqui a mesa de tratamento usando essa tecnologia. Tá? Para tratamento de radioterapia. Tá? Para tratamento do câncer, eles utilizam esse equipamento todo que foi desenvolvido dentro do CERN, usando os sensores para detectar aquelas micropartículas que falamos. Tá? Radiografia. Aqui a gente tem o raio-x comum, está aqui, o nosso grau de precisão,
e a imagem com antielétrons, ou os protões, né? Aqui, vejam, para a gente, nós que somos leigos, não vemos grande diferença, mas para o médico a riqueza de detalhes nessa imagem é muito maior. Alguns médicos comparam 10 vezes mais preciso, porque tem mais informação aqui do que aqui. Alguém chegou até a falar, essa imagem está mais limpa. Isso, ela tem menos informações do que essa para um médico poder tratar um câncer, né? Então, o médico poderia, usando essa imagem raio-x, fazer uma cirurgia e depois que ele abrisse, o paciente estivesse no processo cirúrgico, ele ia perceber que a situação era muito mais complicada. Tá? E aqui são as estruturas que estão sendo implantadas agora na Europa, centros que congregam todas essas tecnologias. Aqui atrás são versões diminuídas dos aceleradores de partículas do CERN, tá? Que geram tratamentos para o câncer e para a detecção de imagens aqui. Tá? Então, toda essa estrutura, que é um grande acelerador que distribui partículas, aqui você tem o tratamento, nessa estrutura maior, tratamento do câncer, e nessas estruturas menores, imagens para auxiliar os médicos no tratamento. Tá? Aqui é o mapa da distribuição de onde já estão operando esses centros, né? Feixes de protões são esses verdes aqui, a gente tem na Inglaterra, França, aí espalhando por toda a Europa, entrando aqui pela Rússia, né? E alguns estão em construção já aqui em outros espaços. Viena vai receber Praga, tá? Serão grandes centros, que é o preço, é o ganho que o país membro tem com o investimento no CERN. Tá? Bom, obrigado pela presença. E a gente abre agora para perguntas, tá? Obrigado.